E aí, pessoal, aqui na Arena, sem voz, porque há pouco o Grêmio fez uma partida muito legal, conseguiu virar o jogo contra o Flamengo, nos ensinou um monte de coisa e a gente vai falar sobre isso. O Grêmio bateu o Flamengo aqui na Arena e segue na luta pela vaga na Libertadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, 3-2 em um jogo mas com muitas histórias. O Flamengo saiu vencendo, o Grêmio virou, o Flamengo fez o gol no fim, uma série de situações interessantes, que a gente pode começar inclusive com o ceticismo. Pouco mais de 22 mil pessoas estiveram na Arena nesta noite, um número baixo para a realidade do Grêmio. O Grêmio, que costuma ter sempre mais torcedores em jogos como esse, hoje não recebeu grandes torcedores. E por quê? Porque o adversário e o momento do Grêmio indicavam problemas, mas não foi o que a gente viu, ou melhor, não foi o que a gente viu no final, porque no início do jogo aconteceu exatamente o que o torcedor temia. O Flamengo botou a bola embaixo do braço, começou a jogar, não criou chances, é verdade, mas dominou totalmente as ações. O Grêmio optou por 3 zagueiros, deixou 2 volantes, botou 2 extremos para cuidar dos lados do Flamengo, de alguma maneira controlou aquele primeiro tempo, mas com o domínio total do time carioca. O gol saiu num lance por acaso, um contra-ataque, o Everton Cebolinha fez uma linda jogada e abriu o placar. E o primeiro tempo terminou com um sonolento 1-0 de um time melhor, mas um time burocrático também. O Flamengo foi burocrático contra o Grêmio e chegou a 1-0 meio sem forçar muito, o que dava uma ideia de que teríamos muitos problemas. Mas veio a segunda etapa e o jogo seguiu burocrático. O Flamengo fez algumas modificações, o Grêmio colocou o Ferreira no lugar do Bessosi, mas nada que apresentasse algo diferente. Até que Renato ousou. Renato abriu o time. Renato coloca André Henrique centralizado, coloca Nathan Fernandes por um lado e coloca Ferreira pelo outro, coloca Cristaldo como meia, segue com 2 volantes e joga num 4-3-3 típico, utilizando os lados do campo com a individualidade de Ferreira e a individualidade de Nathan Fernandes. E as coisas acontecem a partir daí. O Grêmio começa a criar volume de jogo e começa a jogar o Flamengo para dentro do seu campo. O Flamengo mexeu, botou lá o Gabigol, botou o Bruno Henrique, botou o próprio Everton Ribeiro, começou a usar todo o seu poderio técnico e realmente muito técnico. Só que futebol não é só isso. Às vezes é preciso tu querer, e o Grêmio quis. O Grêmio começa a ganhar o jogo exatamente em cima da ousadia de Renato Portaluppi. Quando ele faz isso e o Grêmio começa a ganhar as divididas e começa a pressionar, o Flamengo sente. E o Grêmio, então, no talento do Ferreira, em uma jogada convijaçante, faz um gol. Redenção de Ferreira, que depois de tantas e tantas atuações ruins, faz um golaço aqui e se redime com o torcedor. Mas não parou por aí. O Grêmio seguiu pressionando e brigando pela bola. E numa dessas jogadas, Cristaldo, que havia entrado também com muita vontade, brigou lá na ponta direita por uma bola e ela sobrou para o menino de 18 anos, Nathan Fernandes, que chutou cruzado. Venceu o goleiro Rossi, muito bom, aliás. E ali o Grêmio conseguia também fazer a virada. O jogo, claro, caminharia para uma pressão do Flamengo, mas também na base da pressão, na base da vontade, na base da luta, o Grêmio fez o 3º gol. O Grêmio conseguiu, através de André Henrique, fazer o 3º gol. A mágica de Renato se fez, porque foi exatamente em cima das suas modificações a vitória do Grêmio. E isso merece ser colocado, claro, no colo do torcedor. Além disso, o Flamengo voltou a pressionar, fez um gol ainda no final, numa bola parada, mas o Grêmio saiu muito, mas muito aliviado, com uma vitória muito bonita na Arena. A Arena viu uma vitória muito bonita do Grêmio e isso precisa ser muito valorizado por aqui. Agora, sobre algo além, isso vai recolocar o Grêmio na briga pela Libertadores, isso vai dar mais confiança para o Grêmio,
mas o jogo precisa ensinar. E o Flamengo, sim, é um time que tem uma distância muito grande em relação ao Grêmio hoje, seja pelo poderio financeiro, seja também pelo poderio técnico. É isso que está claro aqui. E o Grêmio precisava, ou precisa sair desse jogo entendendo e aprendendo com todos os fatos. A realidade é que nós temos muitas diferenças, sim, em relação ao Flamengo, mesmo que de maneira heróica, épica, a gente tenha feito uma vitória neste jogo. O Grêmio sai agora para jogar contra o Curitiba, sai para jogar contra o América, primeiro o América, depois o Curitiba, e nestes jogos precisa confirmar para seguir brigando lá em cima. O Grêmio está perto da vaga direta, mas tem que seguir lutando porque os adversários também venceram. Hoje o Palmeiras venceu, o Atlético Mineiro venceu. Se a gente for citar as individualidades na partida, a gente fala bem do Grando, que fez uma defesa muito boa, a gente fala dos 3 zagueiros que precisam de mais ajuste, não fizeram uma grande partida, mas Jeromel, Bruno Alves e Kahneman lutaram muito. João Pedro, dentro das suas limitações também, o Reinaldo brigou. Aí tu tem Pepe e Vijaçante muito bem no jogo, sobretudo o Vijaçante, fez uma grande partida, não só defensivamente, mas com assistências. Para a Rádio Gaúcha foi o melhor jogador em campo, e eu acho muito legal isso. Aí o Galdino, que saiu um pouco vaiado, o João Pedro também, mas brigaram muito, enquanto o Grêmio ainda tinha a postura inicial do jogo de se defender, de tentar lutar. O João Pedro Galvão lutou, o Galdino lutou, Bessosi da mesma maneira não foi muito bem. Quando entram os jogadores, o Ferreira, o Cristaldo, o André Henrique e o Natan, o jogo muda de figura, o Grêmio aí tem na individualidade deles a diferença, e a diferença é positiva. Então, é preciso valorizar muito o trabalho do Renato no jogo, de motivação e de mudanças táticas e estruturais no time, mas é preciso valorizar também, mais uma vez, a categoria de base do Grêmio, oferecendo um jogador que vai fazer história por aqui. Natan Fernandes, muito interessante o que esse menino pode produzir, ele é muito jovem ainda, mas é um menino de muita qualidade. No Grêmio parece surgir mais um jogador e a gente precisa aqui também aplaudir esse trabalho, que sempre é importante, porque o Grêmio precisa da base. André Henrique, gol dele, centroavante é para isso. Pedro Ernesto deve estar feliz da vida vendo o André Henrique, ele que aposta sempre no André Henrique. Um gol importante, o gol que acabou determinando o gol da vitória. E Ferreira, tão criticado por mim, por exemplo, merece o aplauso hoje, fez a jogada, fez o gol, e quando faz isso, precisa sempre ser valorizado. César Cidade Dias, muito feliz falando de Grêmio, direto da Arena, na vitória tricolor.